Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando então nossa oitava aula, falando aí sobre comércio internacional. Iniciaremos essa aula falando sobre o processo de integração econômica, ok? São acordos regionais, não é? Você tem vários estágios de integração econômica. Dentre alguns exemplos, aí nós temos a União Europeia, que tem uma integração econômica também nas Américas, né? Aí a ALAC, a LAD, Mercosul, Comunidade Andina das Nações, acordos de livre comércio na própria América do Norte também, aí, o NAFTA, enfim. Vamos falar um pouco sobre esses blocos e essas integrações, quais são os níveis, né, de integração que a gente encontra dentro desses blocos mundiais aí, ok? A integração econômica regional, não é? Ela cuida mais de uma questão regionalismo, né? Dentro da própria OMC existem então acordos regionais que podem funcionar entre os blocos, não é? Utilizando aí princípios, né, das normas comuns, né, de comércio, GATT, enfim, né, tudo aquilo que a gente já falou aí da própria OMC, de sistemas de harmonização, de nomenclatura comum, enfim, para cada bloco, né, de valoração econômica. Isso às vezes então são acordos fechados entre blocos que as nações fazem, não é? E não tem aquele compromisso de estender a todas as nações, né, com algumas exceções que a gente vai discutir aqui. Quais são as condições previstas? Né? A integração deverá envolver um comércio de substancialidade entre todos ali, né? E também entre todos os produtos, ok, daquela região. A integração dar-se-á num período razoável de tempo, né? Então tem um tempo para que essa integração econômica evolua, né? Desenvolvimento de mecanismos aí para adaptação interna, criação de leis, não é? Tudo aquilo que os países aos poucos vão trabalhando para que essa integração econômica ela tenha um tempo razoável, também não fique aí ad eterno, não é? Sem chegar numa conclusão. Então fixa-se um tempo ideal ali para que todos possam se adaptar as políticas, tarifas externas comuns, não é? Adaptar aí o sistema harmonizado, se for o caso, com aquelas duas casas a mais, para entre o bloco ali se ter um sistema de comunicação mais confiável, mais ágil, ok? Tudo isso faz parte das negociações, não é? Dentro da formação desses grupos, ok? As regras comerciais, tarifas aplicadas, né, para aqueles que não são membros. Então, aqueles que são membros terão uma tarifa externa comum, aqueles que não são terão uma outra tarifa, ok? Não serão maiores ou mais restritivas em relação à época anterior ao acordo. Ou seja, não é porque eu estou fixando um acordo aqui entre alguns países e eu vou reduzir as taxas, obviamente, né, para criar ali uma área de livre comércio ou uma relação comercial ali entre um bloco, né, intrabloco, que eu vou aumentar as taxas para os demais países, ok? As taxas deverão permanecer no máximo como elas já estavam fixadas, tá bem? Quais são os modelos de integração econômica? Vamos passar aqui por todos eles, tá bem? Só citando aqui, nós temos então uma área de livre comércio. Logo depois você tem uma união aduaneira, né? Aí nós já estamos falando de tarifas, nós já estamos falando de legislação. A área de livre comércio são apenas áreas onde pode existir ali algum tipo de negociação, e só pode ser naquelas áreas. Uma união aduaneira já um pouco mais extensa, um mercado comum, que é praticamente um mercado único, aberto a todos, uma união econômica que além aí do mercado, né, já inclui serviços, já inclui no mercado comum você já dá grandes passos em relação a isso, mas na união econômica também em relação à moeda e tudo mais, integração econômica com um único banco, né, ali
coordenando toda essa situação econômica, uma única moeda, enfim, não é? Nós vamos dar uma passada por todas esses modelos de integração, apenas aqui citando todos eles para ficar mais claro, tá bem? Então vamos lá. Quando falamos de uma área de livre comércio, né, inclui ali mercadorias e serviços, ok? Tudo dentro dessa área elimina, né, ou reduz substancialmente dentro dessa área direitos aduaneiros, restrições comerciais, ok? Ainda seguindo aquelas condições de regras de origem, não é, que estabelece qual é o percentual mínimo, né, que aquele produto deve conter de material oriundo daquele país, né, e não importado de outro. Então, normalmente 70%, 60%, 50%, pelo menos da composição dos produtos que estão sendo negociados dentro dessa área de livre comércio deve conter as características da origem, né, da origem local ali, e não material importado, ok? Países membros, né, dentro dessa área de livre comércio mantêm uma certa liberdade no âmbito de sua política interna. Então não há aí uma integração dentro da política interna, ainda há alguma diferenciação no tratamento. Eu não adoto totalmente algumas leis, algumas tarifas, né? Alguns procedimentos aduaneiros não necessariamente serão iguais entre os dois países. É apenas uma área que vai facilitar, vai reduzir alguns direitos, algumas restrições comerciais para facilitar o comércio ali entre alguns países que estão fazendo parte ali daquela área de livre comércio, né? No âmbito de política interna continua se mantendo alguma liberdade, também política comercial, né? Com terceiros países, ou seja, aquilo vale ali para aqueles países, mas para terceiros eu posso utilizar uma política diferente daquela, né? Seja para melhor ou pior, eu não tenho nenhum compromisso mais profundo, ok? Então uma área de livre comércio é um primeiro passo, é uma primeira fase, né, da união, não é? Entre blocos, da integração econômica regional, tá bem? Depois que a gente sai da área de livre comércio, a gente introduz, né, já numa situação de união aduaneira, uma política comercial comum em relação a todos os membros, né? Já entra aí taxas, já entra aí nomenclatura comum, ok? Tarifas externas, né, comum, como nós falamos aqui, até que legislação aduaneira harmonizada, sistema harmonizado, a equiparação ali do tratamento, né, para fazer desembaraço, para fazer liberação de carga, entrada e saída, tudo mais facilitado, ok? Utilizando o sistema harmonizado, já com aquela nomenclatura fiscal, né, que já vimos aí, falamos bastante sobre ela, harmonização de outras medidas, né, barreiras não tarifárias, como são tratadas, né, como devem ser conduzidas aquelas barreiras não tarifárias, aquilo que é permitido, aquilo que não é, lá quando discutimos essas barreiras tarifárias e não tarifárias, vimos lá vários exemplos, ok? Né, como, por exemplo, sanitárias e de segurança, elas continuam sendo permitidas, obviamente, né? E obstáculos burocráticos, né, que possam ser eliminados também, ou em alguns casos têm que existir, são criados em outros países em função de exigência dos demais, enfim, são coisas que já começa a ter uma união mais de legislação, não é? De harmonização, de tarifas. Então a união aduaneira ela já dá um passo à frente simplesmente aí da questão da área de livre comércio, não é? E aí um terceiro passo é uma integração ainda mais profunda quando a gente fala de um mercado comum. Então, além de tudo aquilo que a gente já viu, a gente vai introduzir também uma livre movimentação dos fatores de produção aqui no mercado comum, não é? Livre circulação da mão de obra, ok? Livre circulação de capital. Então, aqui no mercado comum, além dos produtos e serviços,
você permite que a mão de obra também, né, transacione aí, faça o translado de um país para o outro sem nenhum tipo de exigência, de visto em passaporte ou coisa que o valha, né? Até mesmo a circulação de capital ali, investimentos de um país para outro país, de forma muito mais tranquila, muito mais livre, né? Sobre regras iguais para todos. Tem uma integração entre produto nacional e fatores de mercado dos países membros ali. Então, essa regra de origem, ela começa a ser também diluída, porque tudo que está dentro ali do bloco no mercado comum, você já encara como se fosse um produto nacional, não é? Então elimina bastante essa questão de conferência de produtos, né? De fiscalização sobre a composição dos produtos, né? O que origem, né, do local, o que é importado. Dentro dessas áreas você começa a ter uma facilidade no tratamento a isso, é óbvio, né? Observando sempre aquilo que é importado de fora do bloco, né? Não só quando a gente fala de regra de origem, a gente está falando de origem daquele país. Né, nessa situação de integração econômica, a gente já está falando de não observar a regra de origem para todo o bloco, né, de todos os países que estão dentro do bloco. Mesmo se eu importasse, por exemplo, aqui se eu estivesse na Argentina e importasse o material do Uruguai, ele continuaria valendo, né, independentemente de o material não ter saído originalmente da própria Argentina, ok? Isso seria mais facilitado também. E um passo mais adiante, a união econômica, a harmonização das políticas econômicas, né? Política monetária, política cambial, política fiscal, aí tudo exatamente igual, né? Como se fosse feita ali, né, projetos de leis, emendas constitucionais, para que todas as políticas nessas áreas elas estejam coerentes com todos os países pertencentes ao bloco, ok? Isso faz com que a integração ela seja, transforma, não é, aqueles países, pelo menos no que se refere a comércio internacional, num grande bloco realmente, né, como se fosse um continente ali fechado e todos estivessem realmente unidos, né? Fechado, quando eu digo, na questão comercial, que vale para quem está dentro do bloco, não é? Não penalizando, não subindo nenhuma tarifa para aqueles que estão fora do bloco, por uma questão regional, não é isso? Porque a integração econômica regional aqui, ela depende disso, né? De você ter fronteiras, de você estar no mesmo continente ali, de alguma forma ter uma fronteira, né, pelo menos, ou uma proximidade bastante grande com os países que estão ali fazendo parte daquele bloco. E a integração econômica total, então, além da equalização de políticas econômicas, tudo aquilo que a gente já falou, também tem introduzido aí uma moeda única, não é? E órgãos supranacionais, né? Um banco central comum. Supranacional é aquele órgão que atende todos os países, responde por todos participam dele, não é? Formando um grande comitê, formando ali aqueles comitês, como a gente viu na formação da OMC, né? Aqui também, dentro desses blocos, é formado ali toda aquela estrutura também, né? As reuniões ministeriais, os comitês de exames, né, de soluções de controvérsias, enfim, tudo isso faz parte também desses órgãos supranacionais, né, que são criados justamente para facilitar toda essa integração econômica total, ok? Muito bom, passando assim de forma bastante simples, não é um assunto que pode ser dito de uma forma mais simples, porque os detalhes eles são inerentes a cada tipo, né? a cada bloco realmente. Cada bloco acaba conduzindo as políticas, né, comerciais internacionais com uma visão, né, em função do produto, da cultura, do povo, da característica da região, enfim, né? Cada um tem a sua forma de conduzir isso, né? E quais são os efeitos, né, de qualquer tipo de integração aí? Os efeitos dinâmicos, né? Óbvio que você aumenta a concorrência dentro do país,
porque agora você não tem só as empresas do seu país concorrendo, você encontra todas aquelas que fazem parte do bloco. Aumenta também o mercado consumidor, não é isso? Se aumenta a concorrência e você conseguir ser bastante competente, né, ou competitivo, você conseguirá aumentar também o seu mercado consumidor, porque o mercado consumidor se expande naturalmente, não é, com a união de todos os países dentro do bloco. Óbvio que todos vão procurar aí ganhar em eficiência e isso, né, investimentos em pesquisas e tudo mais, você vai conseguir, né, de alguma forma, melhorar a eficiência de todos os participantes, tá, do país, né, de todos os participantes dos blocos ali, não é? Todos os países participantes do bloco, todas as empresas, né, que fazem parte dessa integração. Permite a complementaridade, né, aqueles produtos que porventura em um determinado país possa vir a complementar alguns outros, algumas áreas, alguns serviços que você pode complementar com serviços de outros países ao seu produto, né, criando aí diferencial competitivo, enfim. Tudo isso dentro de um efeito dinâmico da própria integração e ganho de escala, lógico, né? Aquela coisa de quando você reduz taxas, você consegue ganhar eficiência, você ganha mercado, você consegue vender mais, você pode ser mais competitivo, reduzindo até preços e tudo mais, e óbvio que você vai ganhar em escala, vai conseguir vender mais, né, com um volume maior, também comprar a preços mais competitivos com volumes maiores, ok? E os efeitos estáticos, né, aqueles não dinâmicos, aqueles ali estacionados, né, criação de um grande comércio, né, um comércio gigantesco entre todos os países e qualquer desvio de comércio também que você possa ter para abastecer outros mercados, enfim, tudo isso tem que ser tratado dentro da integração, o que será consumido ali e o que será também exportado para outras regiões, né? Os blocos eles não são fechados, eles têm privilégios entre os participantes, obviamente, mas o comércio mundial ele é maior, não é isso? Então todos continuam participando do mercado mundial, além daquela facilitação entre os países membros dentro da integração em questão, não é isso? A União Europeia, não é, que é aí talvez o bloco, com certeza, né, o mais desenvolvido até o momento, ainda, não é? Tem um histórico lá desde 1948, né, quando tinha a Bélgica, a Netherlands lá, né, a Holanda, Luxemburgo, né, alguns países que participavam. Isso foi evoluindo, né, quando em 52 aí também a Alemanha, França, Itália foram fazendo parte, né, também. Houve lá nessa época a Declaração de Schuman, né, que é um tratado, né, uma nova negociação entre todos os países da Europa, criando em 57 o Tratado de Roma, aí, que constitui, né, uma comunidade europeia, não é? E em 68 aí sim evoluindo para mercado comum europeu, não é assim, muito próximo já, né, do que evoluiu depois para a União Europeia, né, que aí já é dentro daquela evolução que a gente falou aqui de todos os países que foram ou de toda aquela integração regional, né, como ela acontece, livre comércio, depois um passo a mais, até chegar na União né, na União total ali, ok? Alguns outros dados, né? Então em 72, depois Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, né? E assim sucessivamente, não é? Até em 1999, a entrada de todos esses outros países aí, que foi em 92 aí tem o Tratado de Maastricht, né? Que também uma nova rodada, né, dentro do bloco, né, que foram afiliando, né, outros países foram criando condições para participar. Em 99 foi criado o euro, que aí sim, uma única moeda,
uma integração econômica total, né, com órgãos supranacionais, políticas cambiais, comerciais, né, tudo muito aproximado, ok? Todo mundo da mesma forma, com a legislação voltada para a integração do bloco total, né, com a participação de todos os países. Ainda em 2004 foram entrando, então mesmo depois da a União Europeia já formada ali, com moedas e tudo mais, né, ainda assim outros países foram também adicionando ali, entrando aos poucos, né, 2004 mais 10, 2007 Bulgária e Romênia, enfim. A evolução é constante, não é? Dentro do bloco onde existam vários países, como é o caso da Europa, né? Aperfeiçoamento institucional, né? Alguns tratados, dentro, né? Assim como ocorrem as rodadas, não é? Da Organização Mundial do Comércio, também ocorrem, né? Vamos dizer assim, rodadas dentro dos blocos econômicos, que vão trazendo esses novos afiliados, não é? Vão definindo novas políticas, enfim, vão definindo novas políticas comerciais, cambiais, fiscais, e além de algumas outras políticas, né, na área de serviços, enfim, tudo isso, investimentos, tudo isso também é discutido nessas rodadas, como se fosse lá nas rodadas da OMC, né? As rodadas da OMC, elas são muito mais amplas, elas têm muito mais interesses. Numa rodada de blocos, você ainda continua tendo, né, interesses diversificados, porém, todo mundo dentro do mesmo bloco, a tendência é que seja uma negociação menos complexa, não é? Por entender já culturalmente a região ali, a região já tem um direcionamento, não é? Uma questão cultural muito mais bem definida, não é? Ou parecida, não é? Assim, entre os países ali, porque eles estão no mesmo continente, sofrem as mesmas influências, né? E problemas atemporais, não é? E outros detalhes a mais, o que pode vir a facilitar, não quer dizer que facilita, mas pode vir facilitar, ok? Também temos aí alguns outros candidatos, né, para ingresso, aí, que sempre está aí em discussão nessas novas rodadas, aí, que querem fazer parte também, não é? Continuam ali como observadores ou como candidatos mesmo, aguardando, né, que a sua política nacional, as suas leis estejam convertidas, as suas condições, as suas tarifas, nomenclaturas, tudo isso seja adequado para a entrada, para o ingresso, não é? Naquele bloco ali estabelecido, né? Turquia, Macedônia, Croácia, Islândia, Montenegro, todos esses países, a entrada da Suíça aí também, não é? Dentro da organização. E como é essa estrutura, né? Como nós falamos lá, acontecem as rodadas e tem também uma estrutura da União Europeia, assim como tem lá na OMC, não é? E dentro da estrutura da União Europeia também tem o Conselho da União, onde participam lá os ministros, não é? Dentro, né, das reuniões centrais, tem um Banco Central Europeu, um único banco ali controlando todos, e o Parlamento Europeu, todos os países têm os seus, e alguns membros desse parlamento, né, de cada país, formam, né, se juntam a outros membros de outros países, formando um Parlamento Europeu para as discussões e aprovações de leis referente ao Mercosul, não é? Então são sistemas, né, que vão conversando uns com os outros e levando tanto para dentro quanto para fora, né? Ou seja, trazendo as necessidades de cada país para dentro do parlamento e levando as definições do parlamento para cada país. Assim, né, você vai se adaptando de dentro para fora e de fora para dentro, todos os países, ok? Muito bom. Temos aqui as condições, né? Quem utiliza o euro, quem não utiliza o euro, dentro da integração, ó, você tem várias condições ali. Então, todos os países da União Europeia que utilizam o euro, né?
Alemanha, Austrália, Bélgica, Chipre, Eslováquia e vários outros, aí os países que não utilizavam o euro ainda, né, aí Bulgária, Dinamarca, Hungria, o Reino Unido, né, o Reino Unido já está aí com o Brexit, né, em andamento, enfim, nunca usou o euro e agora tem mais essa questão aí na discussão dentro do bloco, aí dentro da União Europeia. Nós vamos precisar esperar, né, ver o que vai acontecer com o Reino Unido dentro dessas condições, né, e, enfim, alguns países, né, dentro do Reino Unido, aí, como o país de Gales e outros, querem continuar na União Europeia. Tudo isso ainda, né, vai dar muito pano para manga ainda, né? Países de fora, né, da União Europeia que utilizam o euro, né, tem alguns países que não fazem parte, como é o caso do Vaticano, São Marino, Mônaco, eles utilizam o euro mesmo não fazendo parte do bloco ali de uma, né, formalmente, ou seja, né, tem as suas particularidades, não é? Bom, além da União Europeia, nós temos aqui a ALAC, né, criação em Montevidéu em 1960, influência da CEPAL, né, que nós falamos lá, para tentar aproximar aqueles países menos desenvolvidos, né, e fazer com que esses países de alguma maneira participem do comércio internacional, não é? E até mesmo protegendo a sua economia, né, com alguma criação de tecnologia para substituição de importação daquilo que é mais caro, né, como nós falamos lá numa balança comercial, um produto com mais tecnologia, ele tem uma elasticidade maior na questão de valor, de preço, né, e produtos de agro, né, de agronegócio, enfim, tem uma capacidade menor de modificação no preço. Aliás, commodities, cada vez mais o preço, a tendência é cair, não é? Depende de uma bolsa mundial aí, do que acontece, mas a tendência é que esses preços eles têm uma elasticidade menor, não é isso? Participavam aí já em 1960 aí, Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru, Uruguai, e depois outros foram se juntando, não é isso? Então a ideia, né, dos blocos econômicos, né, como nós podemos ver aí, começa aí de 1920 na Europa e 1960 aqui na América do Sul, ok? Uma participação América do Sul e América Central, né? América Latina e América Central, né? O que significa a LAC aí. Além dela, a LAC também, né, continuando nela, nós tínhamos alguns princípios, que é tratamento especial aos menos desenvolvidos, não é? Aqui então você já cria uma norma da nação menos favorecida, né, que é o NMF aí. Quais são as normas para as nações menos favorecidas, o que elas podem aproveitar, porque essas nações têm muito pouco a oferecer no comércio mundial, mas elas vão se aproveitar das taxas que você oferece a outros países. Elas então solicitam, né, dentro da OMC ou dentro de cada bloco, que aquela taxa seja estendida a ela, mesmo que, né, aquela nação não tenha muita coisa a oferecer, porque ela tem uma condição de subdesenvolvimento ali, ela precisa se desenvolver. Uma futura tarifa comum, então aqui já discutia a questão de tarifa, para ir um pouco além né, de uma área de livre comércio entre a América Latina e a América Central. Tentar transformar num mercado comum, né, tentar evoluir nas questões lá de integração econômica regional, ok? Os objetivos, né, como sempre, aumentar o mercado, gerar ganho em escala, restringir a importação dos similares, ou seja, reduzir a negociação com os países mais bem desenvolvidos e aumentar com aqueles ali em desenvolvimento, para que pudesse criar ali condições para esses países investirem em tecnologia, em desenvolvimento, né, entre si, não é? Com um grau de competitividade parecido, né, assim, criando uma igualdade maior, aproveitar vantagens comparativas, né, todo mundo que faz parte do bloco ali, dentro daquilo que a gente já falou lá quando falamos sobre David Ricardo, né, vantagens absolutas, vantagens comparativas, enfim, deixar de produzir algo que
eu posso colocar minhas forças naquilo que eu tenho mais ganho e passar a comprar de outro país, mesmo que aquele país não tenha tanta competência como eu naquele segundo item que eu estou deixando de fabricar para que ele se desenvolva, para que todos os países possam, de alguma forma, participar do comércio internacional. Né? Comércio internacional, como já falamos aqui, a questão do desenvolvimento econômico dos países, das regiões, dos blocos e de toda a organização mundial, ok? Gerar complementariedade, né, na indústria, igual foi gerado lá quando nós falamos da União Europeia, não é isso? Agregar serviços, agregar a qualidade ao seu produto, alguma coisa que de alguma maneira você possa ter um complemento ali junto a um outro país para que o comércio seja aquecido, né, e seja melhorada a qualidade, a tecnologia, o bem-estar social, ok? Isso é fundamental. A área de livre comércio ainda, né, sobre a América Latina e América Central, ela tinha um prazo de consolidação de aproximadamente 12 anos aí, né? Como nós vimos lá 1960 até 1972, né? Depois foi ampliado isso, também ocorrem aqui como no bloco, na região europeia, lá na União Europeia, também aqui temos, né, as reuniões ministeriais, isso também as decisões, né, as projeções para a adaptação das leis, das tarifas comuns para o bloco, ok? E se encontram alguns obstáculos aqui, principalmente por causa da distância, em primeiro lugar, né? Então, na União Europeia, os países estão ali tudo num bloco, um faz fronteira com o outro, né? Na América Latina, na América Central, nem sempre, as distâncias são maiores, então isso por si só já traz um pouco mais de, né, além do desenvolvimento econômico, da tecnologia, do investimento, né, tecnológico, investimento em pesquisas, da competitividade, enfim, a distância, né, dos países europeus, talvez, né, na grande maioria, ela é menor. Aqui a disparidade é maior entre os países participantes desses blocos, não é? Então você tem um fraco comércio, né, ali entre esses países, né, de todo o comércio mundial que esses países fazem somente em torno de 6%, hoje um pouco mais, mas enfim, né, dentro dessa média, países produziam os mesmos bens, né, então aqui como os países têm um nível baixo de desenvolvimento econômico, social, tecnológico, quase todos produziam ali produtos mais voltados para a área de commodities, né, agronegócio, enfim. Sistema de transporte bastante deficiente entre os países, né, ferrovia, estradas, tudo bastante deficiente, o que dificulta muito o comércio internacional. A instabilidade política, né, na nossa região também é bem diferente nos tempos atuais, né, ou nos tempos modernos, porque aqui até hoje, né, temos grandes problemas aí com ditadores, né? Enfim, isso sempre foi uma marca na nossa reunião. Nacionalismo e protecionismo, né? Faz parte da nossa cultura local também. E aos poucos foi se criando a ALAD, né? Que paralelo à ALAC foi criada e foi tomando mais espaço, foi ocupando mais espaço, né? Que além dos países da América Latina, também as comunidades andinas, né? Enfim, América Central, foram se unindo, tentando expandir isso, né? Levar esse desenvolvimento econômico para outras regiões. A ALAD também foi criada aí no Tratado de Montevideo, em 1980, né? Uma rodada que aconteceu com todos esses países, com todos os integrantes da ALAD, mais Cuba, né? E Panamá, Nicarágua, aos poucos, e o objetivo era se transformar no mercado comum, né? Ou seja, uma nomenclatura comum, uma tarifa externa comum, né? A aproximação das legislações, né? Fiscal, cambial, para lá na frente, quem sabe, se transformar numa união, né? Num bloco. Os mecanismos aí nessas reuniões era preferência tarifária, né? Entre o bloco ali, uma tarifa externa comum mais
adequada, mais facilitada a todos que pertenciam ao bloco, acordos de alcance regional, óbvio, né, para todos os países integrantes aí da ALAD, acordos de alcance parcial, aquilo que podia somente entre alguns países dentro do próprio bloco, não aberto aos demais, em função de disparidades aí comerciais, políticas, né? E aí sim, já falando aí, né, como por exemplo, dentro de um bloco maior, dentro do ALAD, foram criados blocos menores. O próprio Mercosul é um exemplo, o Pacto Andino é outro exemplo, onde os países que fazem parte de um bloco maior e têm uma política que vale para todos ali, pode oferecer políticas para blocos menores, formando ali um sistema entre apenas alguns países para facilitar ainda mais entre aqueles participantes apenas, não é? Isso tudo é negociado, gente, isso tudo é acordo, né, que um país vai fazendo com o outro, nessas rodadas, nessas negociações, países que têm mais interesse ou menos interesse de se formar bloco com outros, não é? O comércio mundial, ele é dinâmico, ele é aberto, não é? E isso provoca esse tipo de formação, né? Onde há mais interesse, óbvio, dos dois lados, não é? Tem uma facilidade maior para se construir acordos, né? Construir blocos com algum tipo de preferência, de tarifa, não é? De conversão de nomenclatura, de legislação entre os dois países, né? Facilitação do comércio, do desembaraço, da liberação da carga, tudo isso, né? Facilitação dos transportes, né? Das entrada e saída de mão de obra, de capital, tudo isso acaba acontecendo em blocos maiores e em blocos menores dentro dos grandes blocos, ok? Bloco, quando a gente fala bloco, né, nós estamos falando da integração regional, né? Apoio e associados menos desenvolvidos, né? Então, apoio a associados menos desenvolvidos. Esses blocos grandes, eles também procuram, de certa forma, beneficiar, né? Como nós falamos aí da cláusula da nação menos favorecida, né? Aquilo que é estendido a todos uma nação menos favorecida, mesmo que não tenha condições de oferecer nada em troca, em nome do seu desenvolvimento, ela pode aproveitar ali uma tarifa externa comum do Mercosul, por exemplo, para fazer negócio, para vender ou comprar utilizando aquela tarifa, porque os países iriam facilitar para obter ali, né, para dar condições para aquele país ali subdesenvolvido possa se desenvolver, possa participar do comércio internacional, mesmo aproveitando às vezes alguma tarifa não extensiva a países de fora daquele subbloco, dentro de um bloco maior, ela poderia aproveitar daquilo utilizando-se aí da cláusula da nação menos favorecida, tá bem? A comunidade andina, né, aí uma área de livre comércio, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, assim como é o Mercosul, também, né, eles têm a intenção de se fazer uma união aduaneira, tarifa externa comum já começou a funcionar desde 95, não é? A Bolívia, por ser um país que precisa de um maior desenvolvimento aí entre todos esses outros, tinha um tratamento já diferenciado. O Peru ainda não aderiu completamente, não é? Isso é dinâmico, né? Vai acontecendo, vai evoluindo, mas já tinha entrado. Desde 97 até 2006 ele foi ali participando dessas negociações da comunidade andina, acordo de livre comércio com o Mercosul entre os dois blocos, né? Aproveitando algumas coisas entre os dois blocos para que tanto só os participantes do Mercosul pudessem aproveitar e só os participantes da comunidade andina também pudessem aproveitar um em relação ao outro, não é? A Venezuela afastou-se um pouco do bloco, porque ela tinha um interesse maior na participação no Mercosul, e o Chile se tornou-se um membro associado também em 2006 da comunidade andina, ok? Muito bom. O mercado comum, né, tinha o objetivo
de se estabelecer, né, junto aí com a comunidade andina, né, todos eles, além então da área de livre comércio, também já buscavam tarifas, nomenclaturas, já buscavam alguma integração de leis, legislação, enfim, para tentar se adaptar já ao mercado comum. É um objetivo, né, da comunidade andina isso. Os princípios também dos órgãos, né, se teria lá da comunidade andina um conselho presidencial, onde participariam todos os presidentes, né, e os ministros, enfim, um conselho de ministros também, de relações exteriores. Então, aqui a gente tem até um conselho a mais, né, do que normalmente se vê lá na OMC, na União Europeia, ou no próprio Mercosul, né, onde você tem o conselho ministerial como órgão mais importante ali, né? Aqui na comunidade andina tem um presidencial, depois um ministerial, a comissão, né? As comissões que vão discutir os assuntos de comércios, secretaria-geral e o parlamento também, alguns parlamentares de todos os países, assim como é no Mercosul, ok? Assim como na ALAD, na ALAC, enfim, todas elas, né? Tem um parlamento, todas elas têm seus órgãos, todas elas têm a sua organização, né? No caso do Mercosul, a sua secretaria, onde fica, onde não fica, de quanto em quanto tempo isso muda, isso está tudo embutido, né? Dentro do acordo, né? Assim como foi formada a OMC, né? Com um acordo constitutivo da OMC, com todos os seus órgãos, né? A criação dos seus órgãos, todos esses blocos, eles passam por essa mesma formação, né, uma criação de um acordo, as extensões, as tarifas, as nomenclaturas, as negociações, as soluções de controvérsia, as pesquisas, né, sobre as legislações, adaptação de comércio exterior, importação e exportação entre países, além da tarifa, a facilitação de documentação com nomenclaturas, tudo isso que a gente já viu também funciona em cada bloco, né? Isso funciona para todos. Sempre que se fala de integração econômica, para existir integração tem que existir comunicação, não é verdade? Facilitação, uma série de ações aí de boa vontade das duas partes, de adaptação, né? Como a gente já falou lá na União Europeia, o parlamento vai levar as necessidades do país, discutir lá com os demais países e também depois vai ter que pegar aquelas leis que foram ali negociadas e aprovadas no parlamento do bloco e levar para os parlamentos internos dos países para transformar aquilo em lei, colocar em prática, ok? Para que os dois países se beneficiem, né, os dois ou todos os países que estão no bloco se beneficiem do que foi ali tratado. A América, a LAC, aí, né, a comunidade a América Latina e a América Central, né, ela foi implantada com livre circulação de capitais também, né, investimentos, enfim, não barrando capitais, autorizando que outros países fizessem investimento direto, né, ou empresas fizessem investimento direto ali sem nenhum tipo de taxação a mais, sem nenhum tipo de fiscalização que não fosse negociada ali. Em 98, os Estados Unidos e o Canadá, né, tentaram aí já formar também um bloco com a entrada do México aí em 2003, mas sempre com muita polêmica, né, porque fazer negócio com os Estados Unidos não é fácil, né? O Canadá é praticamente ali um território, né, como se fora, né, para quando se fala de livre comércio com os Estados Unidos. No México não, né? As conversas são diferentes, um país super desenvolvido e um país subdesenvolvido, então existem muitas restrições, essa área de livre comércio ela fica restrita a muitas condições, né? Sempre muito discutido. E o Transpacífico aí, né, que é a questão dos Estados Unidos, da Ásia, e agora aí recentemente os Estados Unidos disse que não tem mais interesse em participar, deu uma esfriada aí nesse bloco, né, um bloco que seria muito importante, né, com participação aí de toda a Ásia, né, Japão, China,
Índia, a Rússia mesmo, né, os Estados Unidos, enfim. Seria um bloco muito forte, mas é óbvio que os Estados Unidos têm uma representatividade muito grande. Com ele fora do bloco, torna, né, assim, um pouco menos eficiente esse bloco, né? E o Brasil nem estava fazendo parte desse bloco, o que seria, de uma forma geral, muito ruim, né, para o nosso país. Enfim, de forma bastante resumida, né, assim, passamos aí pelas questões de integração econômica, os blocos já existentes, as intenções, né, os desenvolvimentos, cláusulas de nação mais favorecida, formação de parlamento, não é? O que é uma área de livre comércio, o que é uma integração econômica, um mercado comum, enfim, não é? Todos os passos é a evolução natural de todo esse assunto, tá bem? Muito bom, então finalizamos aqui essa aula, voltamos na próxima com mais assuntos ainda sobre comércio internacional. Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.